E aí, você viu a recente declaração do Lula que provocou polêmica aí? Você acha que ele tem razão ou você acha que ele errou feio, errou rude? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, seu louco. Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica e atual do saber aí. Mas antes de continuar, é claro, já soca o dedo aí no like aí, pô. Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e deixa os comentários aí sobre esse assunto. Quero saber se você tá acompanhando aí essa polêmica declaração do Lula e vamos ver se ele realmente, não cometeu um erro aí que, de certa forma, fez uma associação errada, né? Mas, primeiro de tudo, a gente lembra aí que, recentemente, o Lula fez uma declaração em que ele associou aí o que está acontecendo hoje lá na Palestina, ou entre o Estado de Israel e os palestinos, ou o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, a um genocídio. E ainda, depois ele ainda emendou que isso nunca aconteceu na história. Aí ele falou, melhor, não aconteceu quando Hitler perseguiu os judeus. Então, ele falou, ele tem razão, ele cometeu um erro aí? Bom, primeiro de tudo que em relação aí, talvez a questão do genocídio, ele possa ter realmente feito uma relação interessante aí, pela questão aí do Estado de Israel, de repente ter alguns alvos específicos da população palestina, da infraestrutura lá, da vida da população e a própria forma como trata essa população ali, basicamente cerceando, em vários sentidos, a vida dessas pessoas na região da faixa de Gaza, pode ser associado ao genocídio. Mas daí associar a ideia de que, primeiro, o erro, aí sim, de ter relações com o que o Hitler fez no Holocausto Judeu, aí não foi feliz, errou feio, errou rude. E errou feio, errou rude também quando falou que nunca existiu aí nada semelhante na história. E existiu já, Lulinha, existiram várias situações aí, e eu vou citar algumas aqui, nem vamos tratar de todas, mas vamos citar grande parte delas aí, ou de grandes genocídios que aconteceram na história da humanidade. Lembrando que, primeiro de tudo, aí a gente vem com a palavra genocídio, que, por sinal, a própria história dessa palavra é interessante, porque praticamente até 1943 para 1944, esse termo genocídio não existia. E ele foi criado, na verdade, como um conceito específico para designar crimes que têm como objetivo e eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais e ou religiosos. Lembrando que isso aí, na verdade, é a definição do termo, aparece em 1994 com Rafael Lemkin, que é um advogado judeu polonês, ao tentar encontrar as palavras certas para descrever as políticas nazistas de assassinato sistemático. E lembrando, que eu estou comentando aqui sobre a questão da história, e aí que vem essa ideia de que não estamos exaltando nada aqui, nem muito menos, é claro, o governo do Adolfinho lá. Então, YouTube, não corta nós aí, ou Instagram não corta nós. Mas é professor de história aqui. Mas lembrando aí que a questão desse assassinato sistemático, então, que ele associou com o genocídio, também incluía a destruição específica dos judeus europeus, aí dentro do contexto do que já estava sendo feito há um bom tempo pelo nazismo na Alemanha. Lembrando que, então, esse termo genocídio que o Rafael Lemkin aqui criou, combinou a palavra grego geno, que pode significar raça ou tribo, com a palavra latina sidio, que quer dizer matar. Com esse termo, então, Lenk definiu o genocídio como um plano coordenado com ações de vários tipos que objetiva a destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o objetivo de aniquilá-los. Lembrando também aí, que os julgamentos de crimes de guerra e de genocídio são desenvolvidos lá pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, nos Países Baixos ou na Holanda. Também só é bom lembrar aí, que o Lula, então, ele fez essa associação, essa infeliz aí com o Holocausto judeu, com esse processo sistemático aí de matança dos judeus e de outros povos, ou de também
grupos aí, como negros também, homossexuais, portadores de deficiência, ciganos também, e, é claro, né, povos no geral que ficaram sob domínio dos nazistas, como os poloneses. Lembrando que a palavra holocausto, ela já tem uma outra, né, situação aí, que também é bom lembrar que ela não tem relação direta só com a destruição de povos, né, judaicos. E aí é bom lembrar que o termo holocausto envolve essa ideia também de uma grande destruição. Por sinal, a palavra holocausto ela tem origem grega e conotação bíblica, significando sacrifício em que a vítima é queimada viva, olha que coisa, ou sacrifício pelo fogo. Foi usado na tradução grega da Bíblia para a palavra hebraica olé, que no caso aqui também acho que ela é utilizada a palavra Shoah, né, mas pelos judeus e tal. Mas lembrando aí que basicamente designa um tipo de sacrifício dedicado a Deus ou aos deuses, apresentando o mesmo significado entre os antigos hebreus. Então lembrando aí que o holocausto, né, ele pode significar essa, digamos, suprema destruição, como o holocausto nuclear, por exemplo, na época da Guerra Fria também foi associado. Mas lembrando que a palavra então holocausto, é claro, faz referência, né, à sua utilização mais direta aí ao holocausto judeu. Lembrando, como falei anteriormente, que o holocausto também pode aparecer como Shoah, na palavra hebraica, que significa literalmente destruição, ruína, catástrofe, né, que é o termo utilizado então para denominar essa destruição sistemática, perseguição, exclusão socioeconômica, expropriação, trabalho forçado, tortura, guetoização, que é o lance dos guetos lá, dos bairros, né, em que os judeus ficaram confinados, e o extermínio de 6 milhões de judeus da Alemanha, feito por esse rapazinho aqui, que era uma pessoa bem, né, não só como o seu aí, né, bigode bem ridículo e tal, mas que, né, promoveu uma grande matança aí de povos e de grupos variados, né? Lembrando aí que nós temos, quando Lula fala justamente que não ocorreu nenhum correspondente igual a isso, né, que está acontecendo hoje lá na história, que só seria associado, no caso, aos, né, judeus, ao holocausto judeu, aí ele está cometendo, né, um grande erro. Isso por quê? Ao longo da história, nós tivemos vários outros genocídios que foram cometidos, né? Lembrando aí que, é claro, nós temos aí, né, o Holocausto Judeu, que trata em torno de 5,7 milhões, né, 5 milhões e 700 mil a 6 milhões de pessoas sendo assassinadas. Temos também na Polônia aí de 1 milhão e 800 mil, né, 1 milhão e 800 mil pessoas a 3 milhões de pessoas, mas massacres recentes também que marcaram a história aí, como o próprio massacre de Ruanda, né? Lembrando que esse massacre aí também se for ver, né, muito relevante na história, e o nosso amigo Lula deveria ter lembrado, né? Mas o genocídio de Ruanda, ele também conhecido como genocídio Tutsi, ele foi um massacre em massa de pessoas dos grupos étnicos Tutsis, Tuás e de Hutus moderados em Ruanda, que ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, durante a Guerra Civil Espanhola. Lembrando aí que, né, se cogita aí por volta aí de 491 até 1 milhão 800 mil, né, os dados variam aí, mas é grande também a quantidade então de pessoas que foram assassinadas, né, dentro desse genocídio que ocorreu lá em Ruanda. Então falar que não teve paralelo histórico, errou feio, errou rude. Outro genocídio que também é relevante, que não é às vezes muito lembrado, é o genocídio circassiano, que foi um massacre étnico que aconteceu em 21 de maio de 1864. Pega ali 1864, 1868, então final, a segunda metade do século XIX, né, que de acordo com o Instituto Cultural Circassiano, de 1 milhão a 1 milhão e meio de circassianos foram mortos e outro 1 milhão deportados. Lembrando que a região da Circássia, nesse momento, fazia parte aí do Império Russo, e justamente você tem essa violência perpetrada pelo Império Russo sobre essa população. Está aqui uma pintura descrevendo os circassianos tentando evacuar sua cidade para evitar, né, a agressão russa. E lembrando que nesse vídeo eu nem vou comentar aqui massacres, é claro, liderados lá, genocídios liderados
pelo nosso amigo Joseph Stalin, que é óbvio também aí marcou a história da humanidade. Eu estou pegando só alguns aqui. Por sinal, deixe nos comentários aí se você quer que eu faça de repente uma lista com os maiores genocídios da história, que entra na lista também o genocídio de Camboja, né? Esse genocídio aí desenvolvido por um ditador lá aí dentro da área então, né, comunista ou socialista e tal para nós no Camboja, que ocorreu de 1975 a 1979, que foi então esse genocídio perpetrado pelo chamado governo Khmer Vermelho do Pol Pot. Lembrando que ele fez perseguições e massacres sistemáticos para implantar então uma república agrária socialista. E são estimados aí entre 1,3 milhão, 1 milhão e 300 mil e 3 milhões de mortos. 15% a 33% da população do Camboja. Então lembra, não estou comentando outros genocídios aí associados também, né, à questão de lideranças, como por exemplo aí o nosso amigo Stalin, e nem está entrando aqui nesse comentário da Iugoslávia, temos vários outros aí, mas esse do Camboja também matou muita gente. Então falar que não tem paralelo, tem sim, e tem paralelo também no caso do genocídio da Armênia, né, ou no caso dos armênios, que foi provocado lá pelo Império Turco-Otomano. Lembrando então que a região da Armênia era parte aí do Império Turco-Otomano, e no momento lá em que estava se desenvolvendo, né, a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, mais especificamente aqui a gente coloca um período entre 1915 a 1923, ocorreu então esse grande massacre promovido pelo Império Turco-Otomano sobre a população armênia. O número de vítimas é estimado entre 800 mil pessoas a 1 milhão e 800 mil pessoas. Lembrando que isso aí é associado, né, esse genocídio, à liderança lá do chamado sultão, cadê aqui, Abdulhamid II, que por sinal aparece nessa imagem aqui para vocês como, né, considerado o carniceiro dos armênios. Bom, então lembra aí que infelizmente sim, né, o nosso amigo Lula cometeu um errinho, tem tal uma certa razão em associar, né, essa violência aí que o Estado de Israel está promovendo sobre a população palestina como genocídio. Mas falar que tem relações com o Holocausto e falar que tem relações aí, né, ou que não teve paralelo de outra situação parecida na história, aí cometeu um erro feio, erro rude. Mas, de novo, lembrando, deixa o seu comentário aí se você quer saber sobre outros genocídios da história, porque, afinal de contas, é um assunto que, de repente, né, pode aparecer com maior profundidade aí no vestibular ou algo assim, se é o seu caso aí. Mas isso aí, até o próximo comentário do Prof. André de História em Casa. Até mais, falou, valeu.